Abra sua Bíblia em João, no capítulo 10. Nós vamos ler os versos 11 a 18. E hoje à noite eu chamo sua atenção para o tema, o alicerce da nossa esperança. Esta foi uma das mensagens mais difíceis para eu escrever. De tanta coisa que eu gostaria de dizer, coisas que eu enxerguei neste texto, na história cristã a partir desse texto. Escrevi, reescrevi, dei outro tema, combustível para a missão, mas eu entendo que a ideia de fato central desse texto é um alicerce. É um alicerce para a nossa esperança de vida eterna e é um alicerce para a nossa esperança de que nós cumpriremos nossa missão. Qual seja? Evangelizar, buscar e salvar os perdidos. Eu creio profundamente na providência de Deus. E Deus, em providência soberana, Ele... Na nossa série aqui pelo Evangelho de João, os irmãos sabem que a gente trabalha assim, a gente prega a Bíblia expositivamente, em sequência. Desde pequenos, nossos pequeninos, lá no culto infantil, estão nesse momento estudando a mensagem, não sei se a última em João ou alguma delas, que o pastor Roberto transforma em formato de culto para os pequeninos. Desde o pequenino ali, nós já estamos ensinando eles a ouvirem a pregação bíblica expositiva, como tem que ser. Então, nós estamos, e domingo que vem nós vamos lançar oficialmente a nossa campanha de missões nacionais. E meu coração tem se alegrado porque nos últimos tempos nós temos ultrapassado os alvos missionários que a gente tem proposto para a igreja. Ultrapassamos o alvo de missões mundiais, ultrapassamos o alvo de missões estaduais e vamos ultrapassar o alvo de missões nacionais. E o tema da campanha missionária este ano é multiplicar, minha razão de existir. E eu quero olhar para este texto que na providência de Deus foi preparado para este momento como um pré-lançamento da nossa campanha, o alicerce da nossa esperança. Quantas pessoas nos últimos tempos, eu tenho ficado assustado, quantos suicídios, quantas pessoas tentando se matar e não conseguiram, tantas pessoas sem razão para viver, tantas pessoas sem motivação para prosseguir, e nós temos tudo aqui nesse texto, um grande motivo para existir, e não apenas um grande motivo, mas uma grande esperança, uma base sólida sobre a qual colocar os pés, com segurança, e prosseguirmos para o cumprimento dessa missão. É disso que trata esse texto. Eu digo a você que se você prestar mesmo atenção no que eu pretendo trazer para você, em nome de Jesus, no poder do Espírito, isso aqui muda o rumo da sua vida para sempre. E a minha oração é essa, que o rumo da sua vida mude para sempre depois de ter ouvido essa mensagem. Que você não seja mais o mesmo, que você acorde e diga, meu Deus, em que rumo eu estava seguindo? João capítulo 10, de 11 a 18. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são ou não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Ouça de novo o verso 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. David Brainerd nasceu no dia 20 de abril de 1718, em Haddam, estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ele nasceu 40 anos antes de William Carey, o grande missionário batista. William Carey nasceu na Inglaterra, e 43 anos antes dele, David Brainerd nasceu nos Estados Unidos. Brainerd tornou-se um missionário entre os índios da Nova Inglaterra, mas David Brainerd morreu muito cedo, morreu aos 29 anos de idade. 29 anos de idade. Quantos aqui estão na casa dos 20? Levante a mão. Poucos. Quantos ainda não fizeram 29? Acho que é melhor a pergunta. De 0 a 29. Imagine você morrer com 29 anos. As últimas 19 semanas da vida de David Brainerd foram na casa, imagine de quem? Jonathan Edwards, em Northampton, Massachusetts, nos Estados Unidos. Durante o período final da enfermidade de David Brainerd havia contraído tuberculose. O tratamento para tuberculose naquela época era praticamente zero. Brainerd, na casa de Jonathan Edwards, nas suas últimas 19 semanas de vida, foi cuidada por uma das filhas de Jonathan Edwards, aquela filha que Edwards mais se identificava, Jerusha Edwards. A moça tinha 17 anos, David Brainerd 29. A moça de 17 anos cuidando daquele missionário doente na casa dela, e o pai e a mãe destacaram a filha para cuidar, e o carinho e a amizade entre Jerusha Edwards e David Brainerd tomou uma proporção que muita gente acredita que eles ficaram romanticamente ligados, apesar de 12 anos de diferença. Ele com 29 e ela com 17. Há quem diga, inclusive, que eles tornaram-se noivos na esperança de que assim que ele sarasse, eles se casassem, fossem para o campo missionário. Mas David Brainerd não resistiu e no dia 9 de outubro de 1747, ele morreu. Ele foi enterrado no cemitério de Bridge Street, na cidade de Northampton, ou ao lado da Jerusha. Veja bem, a Jerusha também morreu. David Brainerd morreu em outubro de 1747. 4 meses depois, Jerusha morreu. Morreu porque pegou tuberculose cuidando do David. Imagina o coração do pai de Jonathan Edwards. Imagina o coração da mãe. Você receber na sua casa um missionário, jovem, promissor, sua filha, aquela mais dedicada, dizem os historiadores, os biógrafos, que era a filha que mais parecia com o pai, o seu cérebro, sua inteligência, seu amor por almas e pelo evangelho, a filha com quem Edwards mais se identificava. Você diz: filha, esse moço é um homem de Deus, está com tuberculose, vai morrer, precisa dos nossos cuidados, sua mãe não tem tempo, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das coisas, eu tenho que prosseguir com o ministério, você cuida dele. Tá bom, pai. E cuidando dele, ela pega a tuberculose. 4 meses depois, ela também morre. O que Jonathan Edwards faz? Ele se revolta com Deus? Não.
ele fica profundamente comovido com o trabalho missionário de David Brainerd. E aí, 2 anos depois da morte de David Brainerd, Jonathan Edwards publica um livro intitulado A Vida e o Diário de David Brainerd. Nós temos esse livro em português, você tem que ler esse livro. Editora Fiel, A Vida de David Brainerd. Jonathan Edwards pegou os diários, coletou aquilo que ele julgou ser mais impactante, importante, escreveu um pouquinho a vida dele e publicou o livro. 40 anos depois da publicação desse livro, e tendo lido o livro que Edwards publicou sobre a vida e os diários de David Brainerd, 40 anos depois, sabe quem leu esse livro? William Carey. William Carey, o pai de missões, ele ficou tão impressionado com a história de abnegação, com o amor missionário de Brainerd, já que Brainerd era tão novinho, e mais, você vai ler os diários dele, você vai descobrir, David Brainerd lutou com uma depressão profunda, do começo ao fim da vida dele. E não foi a depressão e as lutas, as dificuldades, as angústias da alma que roubaram David Brainerd de ser um homem de Deus em busca das ovelhas de Cristo. Você tem que ler esse livro. William Carey leu esse livro 40 anos depois da publicação feita por Jonathan Edwards. E William Carey, com 31 anos de idade, publicou um livro que também ficou famoso no mundo evangélico e que o meu colega, pastor Judy Clay, que já esteve aqui, pregou aqui, está trabalhando, o pastor Judy Clay está trabalhando numa editora que ele mesmo está fundando, com a intenção, vou ajudá-lo nisso, a intenção de nós trazermos para o nosso idioma obras-chave, referência, e ele vai está traduzindo o livro, uma investigação sobre as obrigações dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. William Carey publicou esse livro. Talvez você não saiba, mas esse livro deu origem à missão batista para a evangelização da Índia. E quando você lê esse livro de William Carey, você descobre que repetidamente ele cita o exemplo de David Brainerd. Um ano depois de ter lido ou de ter publicado o seu próprio livro, William Carey viajou para a Índia. Foi ser missionário em 1793. E Carey escreveu em seu diário sobre os sermões de Jonathan Edwards que ele lia e dos quais ele arrancava força e esperança para prosseguir. Veja, homens de fé, mulheres de fé ao longo da história sempre fizeram um bom uso da Bíblia e de bons livros. Deixa eu ler uma nota pequenininha do diário de William Carey, nosso grande herói missionário. 24 de junho de 1793, ele está no navio cruzando os oceanos para chegar à Índia. Meses de viagem. 24 de junho, 1793, vi vários peixes voadores. Comecei a escrever Bengali. Bengali era um dos idiomas que ele precisava aprender a falar e escrever, já que ele ia evangelizar aquele povo na Índia. William Carey tinha uma mente brilhante, mas William Carey nunca fez uma faculdade. William Carey escreveu dezenas de livros nas línguas do povo da Índia. E sozinho ele aprendeu a ler e a escrever Bengali. Então, vi vários peixes voadores, comecei a escrever Bengali e a ler os sermões de Jonathan Edwards e os poemas de William Cowper. Veja, um missionário se alimentando de literatura teológica de qualidade, Jonathan Edwards. Um missionário lendo poemas de um homem cheio de Cristo, que era William Cowper.
E olha como ele conclui: mente tranquila e serena. Esse homem nunca mais voltou para o país de origem, ele morreu na Índia. O que faz alguém ir para um campo missionário sem saber se voltará para casa, diferentemente de hoje, que você tem redes sociais, Skype, avião, junta missionária que te manda, te busca. Como é que alguém indo, sem saber se voltaria, consegue, numa das linhas do diário, dizer mente tranquila e serena, porque ele se ancorava em verdades bíblicas. O livro de William Carey, esse que eu citei, que ele escreveu citando várias vezes a vida e obra de David Brainerd, o livro de William Carey, ao lado dos mais de 40 anos como missionário que ele foi na Índia, tornou William Carey, como todos no mundo acadêmico protestante chamam ele de pai das missões modernas. William Carey, o pai de missões modernas. E orgulhe-se, Batista, era um de nós. E a razão pela qual eu faço a conexão entre William Carey com Jonathan Edwards e David Brainerd é para mostrar para você que a grande era missionária da história do cristianismo nasceu no solo da teologia sólida, da graça soberana de Deus na salvação dos pecadores. Quando você vai ouvir o que o seu herói missionário, se aprendeu nos embaixadores do rei, se aprendeu nas mensageiras do rei sobre ele, aí você quer descobrir o que fez o coração de William Carey pulsar por missões, dar a vida dele, ir embora, você descobre que ele lia Jonathan Edwards. Não era Max Lucado, não era Augusto Cury, não era autoajuda, que produz um bando de crente frouxo. Missões nasceu no coração de homens e mulheres que acreditavam na depravação total do homem, na eleição incondicional do pecador para a salvação, no chamado eficaz para a salvação, na expiação definida da morte de Cristo, na perseverança dos santos, as grandes verdades que estão de alguma forma encapsuladas em João 10, de 11 a 18, que nós lemos no início. E que a gente precisa recobrar, e que a gente precisa praticar, se nós desejamos que a nossa esperança na vida eterna esteja sobre o solo firme e seguro. Se a gente quer cumprir a missão que nós temos de fazer discípulos de todas as nações, começando de onde nós estamos, nós precisamos recobrar o que esses homens e mulheres da história sempre creram. Além da Bíblia, e o que eu estou te dizendo, eu tenho fundamentação histórica para te provar isso. Eu não sou leviano em exagerar pontos aqui, eu não estou exagerando em nada. Eu lhe mostro literaturas que comprovam o que eu estou te dizendo. Além da Bíblia, 2 livros fizeram missões explodir pelo mundo. A Vida e o Diário de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, que você vai ler no Brasil, editora Fiel, e o livro que William Carey escreveu, impactado pela vida de David Brainerd, investigação sobre as obrigações dos cristãos de usar meios para salvar os pagãos. A Bíblia e esses 2 livros revolucionaram o mundo. Ambos os livros vêm do que a gente pode chamar de homens da graça soberana. E sabe o que ainda é mais interessante? Por detrás de cada homem desse, cada jovem missionário desse, sabe quem existia? Ouça, igreja, existia um grande pastor. Homens maduros, pastores conhecidos pelo compromisso, apaixonado com a soberania de Deus na salvação, e que amavam esses 2 jovens missionários e investiram na vida deles. Por exemplo, David Brainerd
estava por detrás dele o pastor Jonathan Edwards, homem de uma solidez teológica inigualável no século XVIII e provavelmente além. E sabe o que é impressionante? Seria outro sermão. Jonathan Edwards foi despedido da igreja dele, mandado embora por 75% dos votos da membresia. Você acha que ele entrou em crise? Passou os últimos 8 anos da vida dele escrevendo as obras mais sólidas que ele produziu, sendo missionário no extremo norte americano, do oeste, em Massachusetts, missionário entre índios. Missionário entre índios. As doutrinas da graça não fazem alguém deixar de ser missionário. O oposto disso é verdade. Atrás de David Brainerd, o pastor Jonathan Edwards. Atrás de William Carey, o pastor batista Andrew Fuller, que o pastor Judy Clay também está trabalhando na tradução de uma obra dele. Pastor batista que ordenou William Carey ao ministério e que ajudou William Carey a fundar a Sociedade Missionária Batista que o enviou para a Índia. Carey, carinhosamente, sabe aquela expressão que a gente usa em época de missões, que a gente fala assim, nós estamos aqui segurando as cordas para o missionário. Né, irmã Noêmia? A gente sabe como nasceu essa expressão? William Carey disse, o meu pastor Andrew Fuller segura as cordas para mim. Edwards e Fuller amavam e viviam as doutrinas da graça soberana. E para nossa tragédia, desapareceram dos púlpitos evangélicos. Então, o que eu quero que você enxergue é que os principais impulsos do movimento missionário moderno vieram do coração de pessoas que eram enfaticamente teológicas, doutrinárias na leitura da Bíblia e que foram cativadas pela soberania de Deus na salvação. É por isso que na nossa igreja, desde a pequeno, passando pelos adolescentes, até o mais adulto, a gente estuda teologia sólida. Portanto, é historicamente apropriado, e eu espero mostrar a você, é biblicamente necessário, que a minha e a sua esperança de vida eterna se fundamente, e o nosso desafio missionário se cumpra, no solo da afirmação da soberania de Deus, conforme a gente encontra aqui em João. E você vai descobrir que essa história que eu contei até aqui, nasce de João 10:16. Então a minha intenção é caminhar com vocês pelo nosso texto. Eu vou fazer 6 rápidas observações, apresentar alguns desdobramentos históricos e concluir com 4 aplicações. Vamos lá. 6 observações. A gente vai começar com observações contextuais. Eu quero que você... O que eu vou te apresentar aqui é o que William Carey cria, é o que Andrew Fuller cria, David Brainerd cria, Jonathan Edwards cria, e grandes missionários que adiante eu vou citar alguns, criam nisso. E eu fico triste quando alguém desinformado historicamente ou desonesto, maldoso, diz que o que eu estou prestes a apresentar a vocês não é coisa de batista e atrapalha missões. Ou essa pessoa é desonesta, ou ela é desinformada, preconceituosa, porque a verdade é o oposto, é a grande verdade. Primeira observação, Jesus chama a si mesmo de bom pastor. Olha o verso 11, João 10:11, eu sou o bom pastor. Verso 14, eu sou o bom pastor. Jesus, quando se chama de bom pastor, ele está vendo a si mesmo como um cumprimento de Ezequiel 34, de 22 a 24.
Jesus é o cumprimento de Ezequiel 34, e ele está dizendo: eu sou esse bom pastor da linhagem de Davi. Lá em Ezequiel diz o seguinte, o Senhor diz: eu salvarei meu rebanho, ele não será mais maltratado, julgarei entre uma ovelha e outra do rebanho. Ouça essa expressão, uma ovelha e outra. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, ele as alimentará e será seu pastor, e eu, Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio do seu povo, eu, Senhor, falei. O rebanho de Deus em questão é Israel. Deus prometeu colocar Davi e o seu descendente, o Messias prometido, como pastor para o seu Israel, o Israel de Deus. E no verso 22 de Ezequiel 34, o profeta nos fala da necessidade de julgar entre ovelhas e ovelhas. Isso me leva à segunda observação: algumas ovelhas são de Cristo, outras não são de Cristo. João 10, versos 3 e 4. O bom pastor chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me seguem. Quem? Minhas ovelhas me seguem. Em outras palavras, nem todas as pessoas do rebanho de Israel realmente pertenciam a Cristo. Alguns eram ovelhas, outros não eram ovelhas. As ovelhas ouviam, as ovelhas seguiam. Terceira observação: o pai deu suas ovelhas ao filho. Foi o pai quem deu as ovelhas ao filho. Verso 29, João 10, 29. Meu pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-los da mão de meu pai. Sabe o que nos garante que no céu não haverá outra rebelião entre os anjos? Sabe o que garante que no céu nós não vamos pecar de novo? Sabe o que? Não é seu livre-arbítrio, não. Graças a Deus por isso. Deus não vai deixar, ninguém vai arrancar minhas ovelhas da mão do meu pai. O pai não vai deixar, ninguém. Meu pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu pai. Essa é a maneira de Jesus falar da eleição. Deus escolheu um povo para si. Jesus e o próprio Deus chama de ovelhas, as ovelhas do Senhor, os eleitos do Senhor. O pai então entrega essas ovelhas ao filho, para que essas ovelhas possam ser salvas pela fé no Filho, na vida e obra de Cristo, Filho eterno de Deus. E você pode ler a mesma coisa, de forma ainda mais clara, em João 17, versículo 6, onde Jesus diz assim, João 17, 6, eu, meu Pai, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Uau! Eu revelei teu nome a quem? Àqueles que me deste do mundo. Quem? Eles sempre foram teus, os que de antemão conheceu. Eles sempre foram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra, eles ouviram minha voz, eles me seguiram. Então Jesus pode falar com confiança sobre algumas ovelhas entre o rebanho de Israel, que são definitivamente dele. Por quê? Porque primeiro pertenceram ao Pai por eleição, e depois o Pai deu ao Filho para a salvação. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Me falta tempo para ler mais textos, só em João. Anota aí. João 6,37, João 6,39, João 6,44, João 6,65, João 17,9, João 17,24, João 18,9. Não deu tempo, está no esboço. Terça-feira vai estar no site. Leia por você mesmo. O pai deu as ovelhas ao filho.
Quarta observação, Jesus chama essas ovelhas pelo nome e elas o seguem. Ouça, João 10, verso 3, ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora, depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Agora ouça o verso 27, minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Como é que Deus separa a ovelha de ovelha? Como Ezequiel disse que seria, Ezequiel 34, 22. Como é que Deus separa a ovelha de ovelha? Quando Jesus chama as que o Pai deu a ele pelo nome, essas ovelhas que o Pai deu ao Filho, vem com arrependimento e fé. Ô crente, se você crê, você era ovelha desde antes da fundação do mundo, o Pai te deu ao Filho, e o Filho falou o Evangelho, você ouviu, você se arrependeu, Ele convenceu você do pecado, da justiça, do juízo, Ele colocou em você fé, e quando o Senhor Jesus disse a você e a mim, como disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora, você ouviu e disse, arrependo-me e creio para a salvação. Ele chama suas ovelhas ouvem sua voz, elas o seguem, e Ele as reúne em um rebanho novo, a saber, a igreja, o verdadeiro Israel de Deus. Meu povo, não deixe de ver a essência desse versículo. Ser uma ovelha de Cristo permite que você responda ao chamado de Cristo, não é o contrário. Responder ao chamado dele não faz de você uma ovelha dele. O que faz você uma ovelha de Cristo é porque um dia Ele te escolheu e te deu ao Filho, e se assim não tivesse sido, você nunca teria ouvido e nem feito questão de ouvir a voz dEle. Você quer que eu te dou uma prova disso? No próprio texto? Porque esse talvez seja o ponto mais ofensivo da mensagem ou desse capítulo de João. Porque tira o incrédulo da presunção de achar que ele tem a determinação final da sua vida nas próprias mãos. Não tem. Verso 26, Jesus vira para os fariseus que dizem assim, não, os fariseus estavam aqui brigando com ele, e dizendo, não, nós não vamos crer nessa loucura. Se você acha que eu vou ser sugado, os fariseus dizendo, para esse movimento, junto com coletores de impostos, junto com prostitutas, com pecadores, você está louco. Eu tenho vontade própria, eu tenho o poder de determinar eu não vou te seguir, não quero saber. E aí Jesus diz, sabe, eu sei que vocês não vão. Sabe por que eu sei? Verso 26, vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Se fossem, vocês creriam, vocês ouviriam o meu chamado e viriam com arrependimento e fé. Mas como vocês não são, vocês se gabam, fim do capítulo 9 de João, vocês se gabam achando que vocês conseguem ver. Vocês são cegos. João 6,63. João 6,63, abra lá, você precisa ver isso. Você precisa ver que Jesus chama pelo nome as ovelhas, aquelas que o Pai deu ao Filho, essas ouvem, essas seguem. Olha o que Jesus diz, João 6,63, somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, ou seja, o ser humano continua morto, condenado em seus pecados, só o Espírito faz nascer de novo. Como? As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio que não creriam nele e que iria traí-lo, e acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Ah, quem não é ovelha, continua amando o pecado, continua blasfemando com todo o orgulho do seu coração,
contra o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pastor, como é que eu sei se eu sou ovelha? É fácil. Você está ouvindo a voz do Senhor? Ele está falando ao seu coração da necessidade que você tem de se arrepender do seu pecado e crer nele, na vida e da obra dele, porque se você ouve isso, se você entende isso, e se você diz sim, eu aceito, eu creio, eu me arrependo, sim, Jesus, sim, deixa eu te dizer uma coisa, o Pai te deu ao Filho, o Filho te chamou, você ouviu a voz, e você o segue, você é ovelha de Jesus, mas a essa altura, aquele que blasfema dentro de si. Mas isso não é tudo. A quinta observação: o bom pastor dá a vida por essas ovelhas, por suas ovelhas. Verso 11, João 10:11, eu sou o bom pastor sacrifica sua vida por quem? Pelas ovelhas. Quais ovelhas? As que o Pai deu a ele. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Agora, o versículo 14 e o 15. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, eu conheço elas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu o conheço. Eu sacrifico minha vida por aquelas que eu conheço, por aquelas que me conhecem. Em outras palavras, Paulo parece que leu Jesus. Aquele que o Pai conheceu e predestinou, Ele deu ao Filho. E aquele a quem Ele deu ao Filho, o Filho também chamou. E aquele a quem o Filho chamou, Ele também justificou, dando a vida por essas ovelhas. Oh, meu povo, como eu fico triste quando eu escuto pessoas achando que estão prestando favor a Deus, dizendo, Jesus fez a parte dele. Agora ele está lá no céu, torcendo para que dê tudo certo e alguém o aceite. Chega a beirar blasfêmia. Porque o bom pastor conhece as ovelhas, essas ovelhas conhecem o bom pastor, e quando o bom pastor fala, essas ovelhas dizem, bé, bé, e seguem. Dá um aleluia, crente, pelo amor de Deus, porque não é possível, isso aqui é vida. Jesus dá a vida eterna que não pode ser tirada, é a última observação, capítulo 10 de João, verso 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai, o Pai e eu somos um. Em outras palavras, aqueles a quem o Pai escolheu para si mesmo, Ele deu ao Filho. Aqueles a quem Ele deu ao Filho, o Filho também chamou. E para aqueles a quem o Filho chamou, o Filho deu a vida. E aqueles por quem Ele morreu, Ele deu vida eterna, e nada, ninguém poderá nos arrancar da mão do Pai. Esse é o Evangelho. Então hoje à noite eu não estou aqui implorando, ó pecador. Tem um hino que a gente canta que eu fico triste, tomara que a gente não cante mais. O Orlando tem tido discernimento. Morri na cruz por ti, que fazes tu, não sei nem cantar aquilo, que fazes tu por mim. Você acha que Deus está lá no céu? Eu morri por você, o que você vai fazer por mim? Ele está à destra do Pai, intercedendo pelas suas ovelhas. E dizendo, Pai, aquelas que o Senhor me deu, ouvirão minha voz. Eu dei minha vida por elas. Quando ouvirem minha voz, me seguirão, e nós teremos um só rebanho de todos os povos, tribos, línguas e nações ao redor do trono, cantando, digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou para si um rebanho de todos os povos, tribos, línguas e nações. Cristo é vitorioso. A figura que a gente tem em João 10 é de um grande pastor que soberanamente salva ovelhas.
Como? O pai entrega essas ovelhas ao pastor. O pastor morre por elas. O pastor as chama pelo nome. Ele dá a elas vida eterna e as guarda para sempre. Quem crê nisso, entrega a vida para o Senhor de uma maneira que nada o abala. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. E aí você pode fazer como fez o pastor Bill Moore, que hoje é professor de aconselhamento bíblico, na Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Foi missionário de Missões Novas Tribos no meio da Amazônia. E naquela época, não sei como, eu ouvi a história ontem da nossa irmã Hilda Sayuri, lá em Asas de Socorro, onde eu estive pregando, e preguei esse sermão. Uma versão condensada. Com a filhinha, talvez 7 anos, não sei, no meio da selva amazônica, pregando para índios, deixaram a América, vieram pregar em busca das ovelhas, em busca daquelas que o pai deu ao filho, em busca de que ao abrirem a boca, falarem do evangelho, essas ovelhas ouviriam a voz e seguiriam, e a menininha um dia brincando ali perto da tribo, uma jararaca pica a menina. Desesperados, pegam provavelmente aqueles radioamadores, ligam, comunicam-se com Asas de Socorro, o piloto missionário imediatamente corre, vem de avião, sobrevoa a área, o tempo impossibilitava o pouso, não havia lugar apropriado para o avião pousar, ele só conseguiu pousar bem lá adiante. Ele pousa e na esperança de que o missionário com a mulher, quando ele finalmente, depois de horas, quase a tarde toda, sei lá, esperando, ele avista a mãe e o pai vindo, a criança no colo, morta. Não deu tempo, morreu. Convicto de que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida. Convicto de que Deus nos ama, mesmo quando uma jararaca pica um filho da gente no campo missionário. Sabe o que ele fez? Enterrou a filhinha dele em algum lugar às margens do Amazonas e prosseguiu a vida, pregando o evangelho. Você acha que esse evangelho que é pregado nas igrejas aí, forma crente com esse calibre? Forma um monte de maricas, um monte de frouxo que emburra com Deus, porque não aprendeu que o Senhor Jesus deu a vida pelas ovelhas e nada nos arranca, e crê que por mais que tenha perdido uma filhinha de 7 anos, picada por uma jararaca, acredita, chora, lamenta, mas acredita, partir e estar com Cristo, ó minha pequena, é melhor do que continuar vivendo. Agora, se de um lado a doutrina da eleição, ela quebra o orgulho do pecador, que jura de pé junto que ele tem o controle final da própria vida nas mãos, coitado. Do outro lado, a doutrina da eleição pode promover, eu reconheço, a inércia, uma espécie também de orgulho que nos impede de ir buscar os salvos, buscar e salvar os perdidos. Afinal de contas, alguns pensam ou podem pensar assim: se Deus tem seus eleitos, Ele vai dar um jeito. Não é? Absolutamente não. Porque esse tipo de postura elitista, arrogante, diabólica, confortável, daqueles poucos escolhidos, Jesus quebra em João 10,16. Ele vira para aquele bando de povo judeu que achava que eles eram os escolhidos e diz: vocês estão enganados, eu tenho outras ovelhas, elas não estão aqui nesse aprisco. E eu devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
A doutrina da eleição, ela quebra o orgulho do nosso coração e, em vez de nos dar licença para nos acomodar, ela nos enche com o combustível da esperança inabalável de que quando nós formos e devemos ir buscar as ovelhas de Cristo, elas vão nos ouvir, as ovelhas de Cristo. E elas seguirão a Cristo, e haverá um só rebanho, um só pastor. É isso que faz alguém viver anos num campo missionário, sem conseguir enxergar frutos. Foi essa convicção que fez os judeus convertidos, especialmente Paulo, deixar Jerusalém e ir buscar as ovelhas do Senhor na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ouça, leia depois Romanos 8, de 29 a 30, essa convicção que Paulo escreve aos que de antemão conheceu, predestinou para ser igual a Jesus, e aqueles que ele predestinou, ele mesmo chamou, e os que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. Essa convicção fez Paulo ir até os confins da terra. Essa convicção, quando os primeiros puritanos americanos estavam acomodados naquele status de escolhidos no novo Israel, no novo mundo, fugiram da perseguição na Inglaterra e finalmente se estabeleceram nas colônias americanas, e ali confortáveis, Deus chega num homem chamado John Eliot. E João 10,16 impacta ele, dizendo: John, eu tenho outras ovelhas que não estão aqui nas igrejas dos puritanos. Estão lá entre os índios algonquinos, vai buscar. 100 anos depois, David Brainerd, confortável entre os congregacionais, e Deus vira e fala assim: eu tenho outras ovelhas que está para além das igrejas congregacionais aqui das colônias americanas, eu tenho outras ovelhas lá, vai lá buscar. E David Brainerd vai, contrai tuberculose, morre novo. Mas as ovelhas o ouviram. Com essa convicção, quando os batistas na Inglaterra estavam congelados pela ideia diabólica, não bíblica, do hipercalvinismo, Jesus vira para William Carey e diz: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui na Inglaterra, estão lá na Índia, vai buscá-las. Com essa convicção, no momento em que as agências missionárias ao longo da história, e eu estou aqui resumindo história de missões para vocês, no momento em que as agências missionárias estavam confortáveis, afinal eles já tinham ganhado as costas da África para Jesus, já tinham ganhado as costas da China para Jesus, Deus vem a Hudson Taylor e diz: eu tenho outras ovelhas que estão fora do aprisco aqui das bordas da China. E aí Hudson Taylor começa e vai para missão para o interior da China, e vai lá no meio das tribos, dos povos, no meio do continente. Quando lá na África, David Livingstone, o inglês David Livingstone, acomodado nas costas da África, Deus vira e fala assim: eu tenho ovelhas lá no meio do continente africano, e nasce ali a semente do que veio a se tornar missões para o interior da África. Quando todo mundo estava satisfeito, na década de 30, 1930, dizendo o seguinte: olha, nós entramos já em todos os países, o Evangelho alcançou todos os países, vem um homem chamado William Cameron Townsend, fundador da Wycliffe Bible Translators, e disse: vocês estão enganados, a gente pode ter chegado em todos os países do mundo, mas existem milhares e milhares, mais de 17 mil povos dentro de todos esses países, gente que nunca ouviu. Então, não é que eu alcancei o Brasil, eu ainda tenho povos dentro do Brasil. Levanta um homem chamado Ralph Winter, que no Congresso de Lausanne para a Evangelização Mundial de 1974 disse a mesma coisa: nós estamos achando que a gente alcançou o mundo porque estamos em todos os países. Não, existem milhares e milhares de línguas, de idiomas. Recentemente, nosso grande herói missionário batista, o pastor Gunther Carlos Krieger, quem se lembra dele? Eu fui chamado para o ministério dentro desse templo, ouvindo o pastor Gunther Carlos Krieger pregar, mais de 25 anos entre os xerentes, para colocar o Novo Testamento na língua deles. João 10,16 é o grande texto missionário,
que chacoalhou os quatro cantos da terra. Porque toda vez que a igreja de Jesus começa a ficar confortável, dizendo que bênção, estamos crescendo, vamos comprar mais cadeira, aleluia, glória a Deus, estamos bem confortáveis aqui no nosso ar-condicionado, vem Jesus e diz, olha, eu tenho outras ovelhas, elas não estão nesta igreja, vão buscá-las, elas precisam ouvir minha voz, e tenha certeza, elas ouvirão. Esse texto serve de alicerce para a nossa esperança de vida eterna. Nós temos um poderoso pastor, nada vai nos arrancar da mão dele, e não se iluda, quando eu desafio você a ser alguém que vá atrás das ovelhas, saiba, você vai sofrer, eu vou sofrer. Alguns perdem os filhos no campo missionário. Alguns são mal falados, alguns são criticados, alguns são preteridos. Mas a nossa convicção é de que nada nos arranca das mãos do Pai, e é isso que nos importa. Não importa o que os homens digam sobre nós ou façam contra nós, nada nos arranca das mãos do Senhor. Essa é a convicção do crente. Mas além de dar esse alicerce de confiança, essa doutrina, essa teologia, nos faz ter certeza de que quando eu e você saímos daqui na segunda-feira e damos de cara com milhares, centenas de pessoas, dezenas com as quais cruzamos o dia todo, dá-nos a convicção que no meio delas existem ovelhas. Que se eu e você nos dispusermos a abrir a boca e falar o Evangelho, elas ouvirão. Eu me lembro, quem se lembra da clínica de evangelismo pioneiro aqui nessa igreja? Pastor Wake, como é que era o nome dele? O africano, meu Deus, fugiu. Wade Waken, lembra? Tinha uma mesa aqui, eu lembro pastor Edir aqui, tadinho, esse seminarista aqui, nem era ainda, o meu nome, vocês lembram? Era irmão voluntário. Pastor Edir falava, irmão voluntário, ora por favor. Quem levantava? Aquele magrelinho, Leandro, na época eu era um esqueletinho. E aí o irmão voluntário, o pastor Edir brincava, falava, irmão voluntário, o Leandro, lembra? Eu me lembro como se fosse hoje. Thomas Aikins, pregando aqui em Lucas 10. E dizendo que o evangelista, ele vai, bate na porta. E se houver ali um filho da paz, lembra disso? Está lá em Lucas 10. Você entra e fala com ele. E fica na casa dele. E evangeliza e discipula ele. Sabe quem é esse homem da paz? É o que João 10 chama de ovelha de Cristo. Muitos vão rejeitar nossa mensagem. Mas as ovelhas de Cristo vão dizer, entra, eu quero ouvir. Elas ouvirão. Você dirá o Evangelho, elas arrependerão do pecado, elas crerão, elas seguirão Jesus, e você estará contribuindo com Deus para ser esse que foi atrás das ovelhas dele. Rapidinho, primeiro encorajamento. Saber que Deus tem outras ovelhas nos dá coragem para a gente perseverar. Abra sua Bíblia em Atos 18, deixa eu te mostrar uma coisa. Não tenha medo da doutrina da eleição. Ela encoraja você e a mim a perseverar. Olha Atos 18, de 9 a 11. Olha o que acontece com Paulo. Paulo está lá em Corinto, morrendo de medo, pensando em desistir de tudo. Atos 18, verso 9, certa noite o próprio Senhor falou a Paulo numa missão, o próprio Jesus. A coisa era tão séria que um anjo não faria o trabalho, teria que ser o próprio Cristo. O próprio Senhor fala a Paulo numa visão, Paulo, não tenha medo. Eu sei que você está a ponto de ir embora, não tenha medo, continue a falar, não se cale. Primeiro, porque eu estou com você, eu prometi estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estou com você, ninguém o atacará nem lhe fará mal, ou seja, ninguém vai te arrancar da mão do meu Pai, ninguém. Não está dizendo para ele aqui, olha, ninguém vai te dar um couro, ninguém vai te bater, até porque a gente sabe que Paulo apanhou igual cachorro sem dono.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: Paulo, ninguém vai te arrancar da mão do meu Pai. Eu estou com você. Porque muita gente nesta cidade me pertence, tem muitas ovelhas minhas aqui, elas vão ouvir sua voz. E olha o que Paulo fez, verso 11, então Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando você crê que mesmo em meio a todos dizendo não para a sua mensagem, ridicularizando você, bulinando você por causa da sua fé, dizendo não para a sua mensagem, não querendo você, você precisa ser lembrado de novo e de novo. Eu tenho minhas ovelhas, elas ouvirão minha voz, persevere, você vai achá-las. Segundo, onde estão essas ovelhas? Elas estão espalhadas em todos os lugares. João 11, de 51 a 52, Caifás faz uma profecia em tom de ironia, mas João diz, ele profetizou sem saber. Ele diz assim, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Todos os filhos de Deus ao redor do mundo. Nós, meu povo, Segunda Igreja Batista em Goiânia, nós estamos atrás dos filhos de Deus espalhados nessa cidade. Você tem noção disso? De que essa é a minha, a sua missão, encontrar essas ovelhas. Quem são elas, pastor? Não sei. O que nos cabe é falar, é pregar e não nos calar, é dizer, é chamar, venha. Missões, se você ler o Evangelho de João, você vai descobrir que para João, missões e evangelismo consiste em irmos achar e trazer essas ovelhas, os filhos de Deus, que precisam ouvir, que de outra forma não irão para o céu. A eleição não diz que não precisa crer, pelo contrário, ela é a garantia de que eles ouvirão, o Evangelho vai chegar até eles, nós precisamos levar, eles arrependerão, eles crerão, eles seguirão Jesus. Terceiro encorajamento. O Senhor tem compromisso com essa palavra dele. Olha o que ele diz, João 10,16, eu tenho outras ovelhas. Jesus diz, eu devo trazê-las também, importa que eu as traga, é necessário que eu as traga, elas ouvirão, haverá um só rebanho. O Senhor Jesus diz, isso vai acontecer, e como que isso acontece? Ele nos explica em João 20, 21, em João 17, 18, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, quando eu e você vamos, e quando eu e você dizemos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, é como está dito em 1 Tessalonicenses 2,13, o que nós dizemos não é palavra de homens, é palavra de Deus, e aí eles ouvem a voz de Deus através do que eu e você anunciamos. Romanos 15, 18, Paulo diz, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio. Cristo fez por meu intermédio a fim de conduzir os gentios a Deus por minha mensagem e pelo meu trabalho. Veja, sabe como é que Jesus chama as ovelhas dele hoje? Através da sua boca e da minha boca. Quando eu e você fechamos a boca e não falamos o Evangelho, você não tem noção da gravidade dessa omissão. Meu povo, nós ainda estamos nesta terra, não é para você ficar rico, viver sadio para sempre, curtindo netinhos, apesar de que isso é uma maravilha. Nós ainda estamos aqui, Deus ainda não consumiu tudo, não é porque Ele está dando tempo para você passar naquele concurso. Nós ainda estamos aqui porque as ovelhas de Jesus, que ainda precisam ouvir, não ouviram. O dia em que completaram o número dos eleitos,
o céu se rasga e Jesus desce das nuvens e nós seremos então arrebatados a Ele, nos encontraremos com Ele, o receberemos com louvor e glória e voltaremos imediatamente para julgar os ímpios e reinar por todo sempre. Meu povo, nós estamos aqui ainda porque ovelhas precisam ouvir a voz do bom pastor. Ponha isso na sua cabeça. Não é para você terminar sua faculdade, não é para você casar primeiro, não, ovelhas precisam ouvir Jesus através da sua boca. As ovelhas vão ouvir, elas ouvirão, elas não rejeitarão a palavra, e elas seguirão Jesus. Meu povo, se eu não encorajar você com essa mensagem, não há outra forma de encorajar você de uma maneira cristocêntrica. Eu termino com uma pequena história. A história de um homem chamado Peter Cameron Scott. Ele nasceu em 1867 na Inglaterra, mudou-se com os pais para os Estados Unidos. Esse homem é o fundador de missão para o interior da África, a MIAF. E ele entendeu que Jesus queria que ele fosse buscar as ovelhas dele lá no interior da África. Chegou lá e assim que chegou no campo, logo em seguida pegou malária. Voltou para os Estados Unidos para ser tratado. A essa altura, o evangelho dos maricas, que é pregado aí fora, teria feito ele pensar assim: errei, não devia ter ido para o campo. Achei que Deus estava me chamando, peguei malária, oh meu Deus, perdão, não ouvi sua voz. Não, sarou da malária, voltou para a África. Meses depois, malária. Dessa vez ele vai ser tratado na Inglaterra. Aí ele é consagrado, ele vira e fala: não, eu tenho que voltar, eu tenho que buscar as ovelhas. Mas moço, você está quase morrendo, você pega outra malária, você morre. Eu vou. Foi para a África. Algum tempo depois, meses depois, vai um irmão dele, o John Cameron Scott. O John pega a malária. O John morre na África. Peter pega o irmão, mede o corpo do irmão, pega a madeira, constrói o próprio caixão do irmão, põe o irmão dentro, cava a cova do próprio irmão e prossegue. Semanas depois, ele pega a malária. Ele volta para a Inglaterra. Dessa vez, naturalmente, ele é humano, devastado. Mas Deus foi maravilhoso com ele, porque ele se lembrou do grande herói de missões que anos antes dele tinha aberto picadas na África, David Livingstone. E ele em dúvida: Deus, meu irmão morreu lá, eu já peguei 3 malárias. O que eu faço da minha vida? Desperdicei minha vida nisso. Ele resolve ir orar dentro da abadia de Westminster, onde lá está o túmulo de David Livingstone. Ele então se ajoelha para orar, não pelo defunto enterrado, não, ele está orando diante de Deus, ele está ali pedindo: Deus, o que eu faço da minha vida? Quando ele abre os olhos, ele lê a lápide de David Livingstone. E na lápide estava escrito assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. O que ele fez? Voltou para a África. Foi atrás das ovelhas. Sabe qual é a minha oração por nossa igreja? É que você se aprofunde e amplie o seu fundamento bíblico da visão de Deus para o mundo. Que Ele abra os seus olhos, não apenas para os campos brancos, para a colheita, mas que principalmente o Senhor abra os seus olhos para a majestade, para o esplendor e para a glória da graça soberana de Deus, que te salvou e te incumbiu de ir, abrir a boca,
usar sua voz para chamar aquelas ovelhas que precisam ainda ouvir. E que a gente transponha obstáculos e desânimos por causa da abençoada confiança de que o próprio Senhor Jesus Cristo, através da nossa voz, Ele vai reunir suas ovelhas de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe por quê? Diz o Senhor, eu tenho outras ovelhas. Elas não estão na Segunda Igreja Batista em Goiânia. E nós devemos trazê-las. Qual é a garantia? Elas vão ouvir sua voz. Elas seguirão Cristo e haverá um só rebanho e um só pastor. Meu povo, eis o alicerce da nossa esperança. Quando todas as ovelhas de Cristo tiverem ouvido e crido, o fim chegará. Você não está aqui para ganhar dinheiro durante a semana, em primeiro lugar. William Carey dizia, eu não sou sapateiro, eu sou missionário, eu faço sapato para me manter enquanto eu busco as ovelhas de Cristo. Você não é advogado, médico, diarista de carreira, funcionário público. Sua carreira é ter uma voz que chama as ovelhas de Jesus. Ocorre que você é médico, diarista, frentista de posto de gasolina, dono de algum negócio. Ocorre que você trabalha. Mas o Senhor tem dado, e eu tenho base bíblica porque eu estou te dizendo, o Senhor tem dado tempo. O Senhor ainda não destruiu isso aqui tudo, na esperança de salvar as ovelhas que precisam ouvir a voz dEle. Essa é a única razão que nos mantém aqui. Por isso, nós não vamos entrar em crise quando a gente ler aqui nossa campanha de missões nacionais, dizendo, multiplicar minha razão de existir. Não, minha razão de existir é a glória de Deus. Mas eu tenho convicção de que eu ainda não fui lá na presença real, porque eu preciso multiplicar os discípulos aqui. Ainda tem ovelhas que precisam ouvir a voz de Jesus. E tenha certeza, quando elas ouvirem você falar o Evangelho, elas vão se arrepender e crer. Elas ouvirão a nossa voz, e na nossa voz a voz de Cristo, e seguirão o bom pastor. Nós vamos terminar cantando. E o que eu desejo, me dá vontade de cantar os dois cânticos, mas eu já passei da hora, e nós vamos ter uma... Nossa, 8h50, perdão. Nós vamos cantar aquele primeiro cântico. Nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz. Cantaremos os louvores, chamando as ovelhas de Cristo. Vamos cantar, em seguida nós vamos para o nosso tempo de comunhão. Deus te abençoe. Até quarta-feira no culto de oração.